Olá, mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre Jonas, né? Eu vou ler o livro de Jonas, que é bem curtinho, né? São 4 capítulos somente. E vou falar pra vocês alguns entendimentos que eu tive ao ler Jonas. Eu espero que vocês entendam e que Deus fale com vocês diferentemente, conforme o coração de vocês, conforme o ouvido que vocês estiverem. Todo mundo sabe que Jonas é conhecido como profeta fujão, né? Basicamente, ele foge do propósito que Deus colocou ele e desobedece a Deus, mas no fundo, Deus voltou ao projeto principal, né? E mais ou menos isso que eu quero falar com você, né? Aqui está escrito a vocação de Jonas, a sua fuga e seu castigo. A gente vai ler tudo, tá? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? Aqui eu vou fazer uma breve reflexão, né? Você vê que Jonas, de cara, ele já fugiu. Ele não perguntou para Deus como, ele não falou: Deus, eis-me aqui, sim, mas como vamos fazer? Você vê que de primeira ele já desistiu. Aqui a gente pode perceber que Jonas, ele não confiava nem nele e demonstrou nem confiar no próprio Deus. Por quê? A cidade de Nínive eram pessoas que estavam com a malícia muito grande. Então ele não queria ter misericórdia dessas pessoas, porque ele sabia que Deus queria salvar e restaurar aquelas pessoas, e ele não queria. Ele queria que as pessoas tivessem castigo por serem más, né? Então ele não queria ser o responsável pela restauração. E você vê também que num momento de desespero ele estava dormindo. Uma coisa que a gente nunca pode fazer, que é quando chega uma tempestade para nós, uma tempestade para nós cristãos e também para qualquer pessoa que entenda algumas coisas. Uma tempestade é luta, né? É prova que nós estamos passando. Então, se nós não se atentarmos ao que está acontecendo e por que está acontecendo aquilo, igual eles estavam fazendo, se a gente dormir igual o Jonas dormiu, primeiro a gente nunca vai perceber que a gente está sobre uma tempestade, a gente vai viver num outro mundo, e aí essa coisa vai afetar a nós e a gente não vai saber nem o porquê. E isso não pode acontecer, porque nós precisamos estar vigilantes sempre com tudo que está acontecendo e se perguntar o porquê daquilo, né? Nós temos Deus para consultar, nós temos amigos, conselhos, pessoas de fora também veem coisas mais do que a gente que está dentro da tempestade, né? E vamos continuar. Eles deram sorte, eles tiraram a sorte com Jonas e perguntaram para ele onde ele era e por que aquilo estava acontecendo. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe:
Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levanta-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Você pode ver que aqui ele já começa a entender que Deus queria que ele realmente fizesse o que Deus mandou ele fazer. Ele já estava tomando consciência de que a culpa era dele. E a gente também precisa fazer isso na nossa vida. Quando nós estamos errados e talvez aquela luta veio por causa de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós temos que tomar postura e dizer: isso é culpa minha, eu vou resolver, e eu já sei como resolver, e é assim que se resolve. Postura séria e uma postura de pessoa que agora vai fazer o certo, né? A gente só mostra para as pessoas que a gente se arrependeu fazendo atitudes diferentes. E agora ele colocou a culpa sobre ele e toda a responsabilidade, né? Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolam na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que voltei pagarei, do Senhor vem a minha salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, e a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles,
como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhe que lhes faria e não fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou ao extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E assim acaba o livro, né, com uma grande reflexão. A gente não sabe o que aconteceu depois, né? Mas eu anotei aqui algumas coisas que eu consegui entender sobre esse livro. O próprio livro de Jonas, ele já fala em si o que a pessoa precisa entender. Quem tem ouvidos espirituais, que ouça o que eu acabei de falar. O Senhor com certeza falou ao seu coração, eu tenho certeza disso. Aqui existem vários detalhes, a gente podia ficar aqui um dia inteiro falando sobre esse livro curto, que tem muitas coisas, mas eu peguei uma das coisas principais que eu achei. Eu vou falar. Uma delas mesmo que a gente não queira o que Deus quer, no final sempre acontece. E essa é a verdade. Vocês podem ver que Deus fez várias coisas, até sobrenaturais, que a gente não entende, sobre o que aconteceu com Jonas, para que ele fizesse o que Deus queria que ele fizesse, que era ser canal para arrependimento das pessoas. Coisas inimagináveis acontecem para nos levar de volta ao projeto inicial que Deus queria. Se a gente corre das coisas que Deus quer, algumas coisas inimagináveis que a gente não imagina vão acontecer para que a gente volte ao projeto inicial que Deus queria. Sempre vai ser assim. E também eu aprendo aqui que no final Jonas aceitou e ele foi canal para o arrependimento das pessoas. E é isso que nós precisamos ser, né? Ele foi canal para o arrependimento das pessoas lá de Nínive. O rei se arrependeu, todos eles. Botar saco de pano e cinzas na cabeça era sinal de arrependimento ao Senhor. E Deus se agradou muito disso. E também se arrependeu do mal que ele queria fazer sobre Nínive. E última, para você entender, fazer o que Deus quer é menos doloroso, né? Você pode buscar qualquer coisa para explicar por que você não fez o que Deus te pediu, né? Mas obedecer é melhor do que sacrificar, porque a desobediência traz dores, né? Eu sei muito bem sobre isso, né? Eu já desobedeci demais a palavra do Senhor. E literalmente fazer o que Deus quer logo é menos doloroso. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo a vontade do Senhor. Então nós vamos estar sobre a bênção dele. E é melhor estar sobre a bênção dele do que sobre a maldição que a gente mesmo procura.
Então é isso que eu queria passar para vocês em Jonas, um capítulo tão pequeno que diz muita coisa, né? Eu espero que vocês queiram cada dia mais estudar e entender esse livro e também todos os outros livros que a Bíblia tem. Eu espero que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.